Boa tarde, torcida gloriosa. Vamos falar um pouco as expectativas para o mês de junho, né, do Botafogo, levando em consideração que os últimos 2 meses foram super positivos, com o Botafogo abril e maio, o Botafogo conseguiu liderança isolada do Brasileiro, que é um dos campeonatos mais difíceis do mundo. Então, assim, o saldo é muito positivo. Nem o Botafoguense mais otimista ia imaginar que a gente estaria já fazendo gordura. E eu acho sim que é possível. A gente ainda não é o favorito, mas a gente mantendo essa consistência aí no primeiro turno já ficar cada vez mais forte. E a gente é líder também da Sul-Americana. Praticamente empatado com a LDU, mas também a expectativa é de um grande campeonato. Nem o Botafoguense mais otimista ia achar que a gente estaria tão bem a essa altura, apesar da eliminação na Copa do Brasil, que a gente saiu de cabeça erguida, fez um belo espetáculo no Newton Santos com a torcida. Então, é isso. E por incrível que pareça, a gente vai jogar de novo contra o Atlético Paranaense. Nossa primeira agenda do mês de junho é justamente contra o Atlético Paranaense. Então, o que falar desse jogo? Vai ser um jogo fora de casa. A gente sabe como é difícil jogar na Arena da Baixada. Independente se vocês vão com o time reserva, ou com o time misto, ou com o time titular, é sempre uma parada muito dura, é muito difícil ganhar deles. Então, assim, eu acho que o Botafogo vai com o time com a força máxima, acho que vai poupar alguns jogadores. Saiu já a relação de jogadores. Como já era esperado, Marçal e Eduardo não foram relacionados para o jogo. São preocupações. Eu acho que o Marçal deve ficar algumas semanas fora. O Eduardo, eu acho que não deve ser nada grave. Mas a gente tem a notícia boa, que é a volta do Gatito Fernandes, nosso goleiro. Então fica aquela dorzinha do Botafoguense sempre. Se o Gatito tivesse contra o Atlético Paranaense nos pênaltis, e tinha certeza que ganhava, mas assim, é hipotético também, né, galera? Até porque o goleiro do Atlético Paranaense fez 2 grandes defesas e assim, o Botafogo teria que ter feito os gols. Eu acho que perder 2 iniciais é uma parada muito complicada para se reverter. Então acho que nem sei se o Gatito, nem o Gatito daria jeito. Eu acho que só ganhando mesmo, fazendo os gols que a gente perdeu lá nos pênaltis. Infelizmente foi com um dos nossos melhores jogadores, que é o Tiquinho, e o Tietê. Mas faz parte. Então, assim, a expectativa é que a gente faça um grande jogo na Arena da Baixada. Eu acredito que eu confio muito na vitória. Acho que o Botafogo tem totais condições de ganhar, mas o empate lá também não seria um mau resultado. Mas tudo depende de como vai ser o andamento do jogo, né? Se o Botafogo vai com a força máxima, se o Atlético vai poupar, vai botar o time reserva. Eu acho que com essas notícias, eu acho que a gente tem tudo para ganhar mais 3 pontos no Brasileiro, que eles vão ter um jogo difícil aí no meio de semana. A gente também vai ter um jogo muito difícil lá em Quito, que é o próximo jogo, terça-feira, 11 horas da noite. Esse horário é bem ruim pra gente, né? O jogo vai acabar quase 1 hora da manhã. Uma boa notícia é que vai ser um jogo fretado. Então, assim, o desgaste vai ser menor do que foi da última vez com aquele outro time lá da Sul-Americana. Até esqueci, do César Magalhães, que é longe pra caramba. Foi voo comercial, ainda umas 6 horas de carro, então assim, de ônibus. Então, assim, foi um jogo bem desgastante. E o próximo jogo contra a LDU, a expectativa é que ganhe, cara. A LDU não é aquele time mais que coloca medo nos adversários. O nosso adversário, o que eles têm mais forte é a altitude, que nem é tão grande. Então a gente tem tudo para ganhar. Um empate lá é um bom resultado pra gente. E se a gente conseguir ganhar,
praticamente a gente já... O próximo jogo é em casa, da Sul-Americana, contra o Lanterna. Contra o Lanterna do campeonato chileno. Então, assim, a gente pode poupar todo mundo, que dificilmente a gente perde. Só uma derrota. Se a gente ganhar, um empate em casa já garante o primeiro lugar. Seria mais um jogo de descanso. Então, assim, tem que ir lá, tem que jogar para ganhar lá com a LDU, para já voltar com o primeiro lugar praticamente garantido, né? Depois a gente vai jogar em casa de novo. Espero casa cheia. Já começou as vendas hoje do ingresso, do Plano Glorioso. Espero casa cheia. Vamos jogar contra o Fortaleza, que é um time também bem ajustado. Joga bem, mas fora de casa também não é tão bom. E a gente em casa, a gente tem amassado todo mundo. A gente não tá deixando o adversário jogar. Se a gente mantiver aí o ritmo em casa, a gente vai brigar lá em cima com certeza. Se a gente conseguir manter esse ritmo aí jogando no Newton Santos, né? Então tem tudo pra dar super certo. Depois do Fortaleza, a gente pega o Cuiabá fora de casa, que é um jogo igual que foi com o Goiás, né? Tudo pode acontecer. A gente pode ganhar, pode perder, que o Cuiabá também é um time chato. Ganhou do Cruzeiro fora de casa. Mas é um jogo que dá pra ganhar tranquilamente, tá? Ajustar mais a zaga, não ter erros individuais, que a gente tem tudo para sair com uma vitória lá de Cuiabá também. Eu acho que é um jogo aí também que esses jogos fora de casa contra times mais fracos, teoricamente, vão fazer muita diferença lá. Se a gente pensa em brigar pelo título, a gente tem que ganhar, tá? Ganhar gordura agora. Aproveitar que o Palmeiras vai estar focado na Libertadores, na Copa do Brasil, e vai perder muitos pontos quando começar a poupar jogadores, chegar aí às decisões. Então, e o próximo jogo, que é o mais importante, é um dos mais importantes do mês, que é fora de casa contra o Palmeiras. Lá é um jogo que vai ser guerra, é um jogo muito difícil. É difícil a gente ganhar lá, vamos ser sinceros, mas também não é. Eu acho que é um jogo bem a caráter do Botafogo, jogando contra-ataque. Tem tudo para ser um bom jogo. A gente pode fazer um jogo parecido com o que a gente fez contra o Atlético Paranaense lá, fazer gol, abrir até 2-0, mas a gente não pode ceder a pressão. Então, assim, a gente tem que saber dosar isso aí. E é um jogo que vai ser um parâmetro com o Palmeiras, que é o melhor time do Brasil, para a gente saber se realmente vai dar para competir, né? Se a gente empatar já é um ótimo resultado, galera. A verdade é essa. Empate lá em São Paulo é um resultado excelente. É uma derrota, mas se jogar bem também, de repente já tá com uma distância até maior. Também não é nada, o mundo não tá acabando. Porque a gente vai jogar em casa na volta, e na volta em casa eu acho que é bem parecido com... Tô repetindo o Atlético Paranaense aqui toda hora, mas em casa eles são fortes, mas fora de casa também não são. Claro que o Palmeiras é muito melhor do que o Atlético Paranaense, mas eu acho que o Botafogo ganharia se fosse no Engenhão o jogo, no Newton Santos, desculpa, torcida. Eu acho que o Botafogo ganharia se fosse no estádio Newton Santos hoje, se jogasse contra o Palmeiras. Então, se buscar o empate lá já é muita coisa. E o último jogo é contra o Magalhães, que é o lanterna do Campeonato Chileno. Como eu disse, se chegar nessa rodada a gente estiver empatado na LDU, se a gente estiver ainda na liderança da chave, a gente pode até, se tiver ganho a LDU, a gente pode até poupar o time todo contra o César Magalhães, que é difícil a gente perde ponto com eles. E se a gente empatar, a gente vai ter que jogar com o time 100%, porque a LDU também vai jogar no mesmo horário contra o outro time da chave. E na verdade vai ser decidido no saldo de gols. Quem fizer mais gols. Então assim, o Botafogo tem que golear. A verdade é essa. Porque se ganhar aqui de 5-0 e a LDU ganhar de 6, a gente tá desclassificado. Tá desclassificado não, a gente fica em segundo lugar e pega um terceiro lugar da Libertadores, que é ruim, né? Não pelos adversários.
É mais por ter mais um jogo, mais desgaste físico, mais uma coisa para se preocupar. Eu acho que essa é a intenção de passar em primeiro. Não é nem medo de pegar mais um time da Copa Sul-Americana, que vem da Libertadores, porque os times da Libertadores também são muito fracos. Esses que não estão brigando para se classificar. Então, assim, uma coisa que pode acontecer, porque assim, pode pegar um próprio Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, um Corinthians. Flamengo dificilmente fica em terceiro, o grupo do Flamengo é muito fraco. Só se acontecer uma tragédia aí. Mas a gente tem grandes chances de pegar aí no grupo do Atlético Mineiro, que é o mesmo do Atlético Paranaense, são adversários bem casca-grossa. Imagina a gente pegar o Atlético Paranaense de novo. Que assim, se eles jogarem o que vem jogando, que jogou contra o Botafogo, dificilmente eles vão passar. Também não pensei em Fernandinho, o time deles fica bem mais fraco. Então imagina, mesmo que não pegue nessa fase, eles fiquem em terceiro passe, a gente pode pegar eles na Sul-Americana de novo e vai ser um vai ser meio turbulento, né? Porque de novo, a gente tá com uma sequência aí já de 3 jogos com ele, vai ser o próximo amanhã. O próprio jogo de amanhã já tem aquele arzinho de vingança, de revanche. Então é isso, a expectativa para junho é a mesma de abril e maio, ganhar a maioria dos jogos, ter um aproveitamento aí acima de perto dos 80%, a gente vai estar super bem nas duas competições. E é isso. Deixe seu comentário aí, o que vocês acham. O Atlético Paranaense, uma pedra no nosso sapato essa semana, então assim, não tem como não ter falado um pouco deles. Até porque a gente vai jogar amanhã com eles, então assim, realmente o golpe. A gente sentiu o golpe, mas a gente não caiu. A gente tá firme aí, graças a Deus. Então é isso, galera. Nação Botafoguense, tudo certo.